Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão bem rápida sobre dois salmos que Deus tem falado comigo sobre descanso, né? O primeiro é o Salmos 30, versículo 5, na parte B, que ele fala o seguinte, que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E eu sei que você, talvez assim como eu, muitas vezes pensei, nossa, mas tem situações que parece que a noite está durando muito tempo, né? Parece que esse dia de alegria, né? Essa alegria pela manhã nunca chega. E eu estive pensando sobre isso e Deus trouxe uma reflexão no meu coração, que talvez essa manhã de alegria não chegue em algumas circunstâncias na nossa vida, porque a gente não está descansando. Então, o choro, ele é durante a noite, sabe? Então, existem tempos de noite, realmente assim, tempos escuros na nossa vida. E para que esses tempos escuros, eles passem e chegue o amanhã, chegue o outro dia, a gente precisa descansar, a gente precisa realmente dormir no Senhor, descansar no Senhor. E Deus trouxe para mim essa reflexão de que talvez em algumas circunstâncias, algumas situações eu não estivesse dormindo. E eu queria também trazer isso para você, que talvez a sua noite esteja durando mais do que o normal. E aí o Senhor me trouxe um outro salmo, que é o Salmo 91, que fala sobre descanso. Que o primeiro versículo, né, não vou me estender em ler todos, mas depois eu te convido a ler todos os versículos do Salmo 91. Mas o primeiro ele fala assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. E, bom, pessoas, né, a maioria de nós, a gente quando vai dormir, a gente procura um lugar seguro para poder dormir, né? Então a gente procura a nossa casa, ou se está em algum outro lugar, a gente quer estar em algum lugar abrigado, né? Não quer estar em um local onde haja algum perigo, algum medo. Então a gente verifica se a casa está fechada, se está tudo seguro, e aí a gente entra no nosso quarto e consegue dormir. E Deus tem me convidado para esse lugar e Ele te convida também. Talvez você não esteja conseguindo descansar porque você não está num local seguro. E o local seguro é o esconderijo do Altíssimo. E ali fala que aquele que habita, que mora no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Então Deus, Ele te convida e Ele me convida a realmente habitarmos nesse lugar e nos escondermos, sabe, debaixo dessa sombra do Todo-Poderoso, confiando de que Deus realmente em toda e qualquer situação, Ele pode e Ele quer operar. E o que a gente precisa realmente fazer é se esconder nele, sabe, é descansar nele. E como que na prática a gente pode fazer isso? Na prática eu tenho aprendido muito que realmente a gente precisa pegar a palavra de Deus e se apropriar dela, sabe? A Bíblia tem tantas e tantas promessas e a gente precisa se apropriar dessas promessas, sabe? Então talvez o seu choro, a sua noite tenha sido longa por conta de um diagnóstico, né? De uma doença, talvez algum problema na sua casa, na sua família, um desemprego, eu não sei qual é a noite, qual é o seu choro. Mas eu te convido, sabe, a pegar versículos bíblicos. Existem milhares de versículos lá sobre promessas. Então, se você está passando por enfermidade, busque versículos sobre cura, sobre a provisão de Deus na saúde, se é um desemprego, seja qual for a área, a Bíblia com certeza tem promessas. Então pega esses versículos, ore eles, sabe, declare e fique se apropriando dessas verdades, porque quando nós fazemos isso, nós estamos nos escondendo no esconderijo do Altíssimo e estaremos descansando à sombra do Todo-Poderoso. Então vamos fazer isso e a alegria certamente virá pela manhã.